aqui com você, com mais uma Mensagens da Alma, hoje trazendo uma pessoa muito especial, que mora no meu coração e que transforma vidas através do seu exemplo, através da espiritualidade, colocando Deus no coração de todas as pessoas que o buscam. Fala com propriedade de Deus, fala com o coração, fala com profundidade desse Deus vivo, desse Deus presente, desse Deus que ama de forma incondicional. Eu estou aqui com toda a alegria do mundo com o Padre Anderson. Tudo bem, Padre Tudo Anderson? bem, Clau, é Que um prazer bom imenso poder voltar recebê-lo. aqui hoje e juntos conversarmos um pouco sobre todas essas mensagens que realmente tocam a alma. Esse programa eu gosto muito de pensá-lo como aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós e ele usa a tua voz, usa a tua pessoa completamente, a tua Sim. experiência. E assim, né, a gente sente tanto como realmente não é só o nome, mas é a realidade que a gente sente aqui, de que realmente são mensagens e, portanto, é uma comunicação direta de Deus com cada um de nós através daquilo que a gente escuta sempre aqui. É verdade. O Espírito Santo de Deus é muito presente na minha vida e tudo que eu realizo através de Mensagens da Alma vem dele, né? E eu agradeço todos os dias por poder ser usada, né? E poder entrar na casa das pessoas e levar um pouco de Deus, um pouco do amor, um pouco da paz, um pouco de coisas boas, né? E falando em coisas boas, o Padre Anderson também, muito mais que eu, maior proporção, ajuda muitas vidas todos os dias e tem um ministério lindo, lindo. Entre os ministérios, um dos que eu acho mais bonito é o das mulheres. Sim. E nós tivemos agora o retiro voltando à essência, né? E é uma experiência belíssima. Você vê num dia no centro de eventos mais de 6.000 mulheres. Exatamente, é. São divididos, né? Esse ano nós tivemos pela primeira vez a experiência de fazer 2 dias com praticamente 2 sessões. Como hoje o Centro Eventos é um espaço que consegue abranger até um máximo de umas 4.000, 4.500 pessoas sentadas, mas graças a Deus a quantidade de mulheres que querem viver essa experiência hoje já ultrapassa esse número. Então nós temos chegado a essa proposta esse ano de fazer uma segunda sessão no dia seguinte. Então, no primeiro dia, no sábado, nós tivemos casa super cheia, lotada, 4.500 mulheres vivendo diretamente aquilo, sem contar a equipe de trabalho e tantas pessoas que estão ali, né, proporcionando, cuidando, preparando, servindo a estas mulheres. E depois, no domingo, a gente transbordou esse ano também com essa segunda opção, esse segundo momento, aonde a gente pôde também estar com mais de 2.000 mulheres também vivendo esse segundo dia. E realmente assim a gente conta, né, graças a Deus, aí mais de 7.000 mulheres alcançadas, tocadas por Deus, apenas num final de semana, né? Um final de semana que ele é construído de uma forma muito especial para cuidar das mulheres. Na realidade, deixar que elas se cuidem delas mesmas, né? Tantas vezes a gente vê, né, no dia a dia como as mulheres se dedicam tanto aos outros. É algo que é da essência feminina, é algo que está muito no coração de cada mulher, o fato de cuidar. E ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos negócios, cuida de quem estiver perto. A mulher tem isso, né? Ela tem esse carisma, ela tem esse dom que vem de Deus. Eu digo que é um pedacinho de Deus que ele colocou no coração da mulher, né? O fato de ela buscar sempre esse cuidado. Mas nós sabemos o quanto é importante e é necessário que ela também cuide dela mesma, porque na medida que ela esteja bem, ela vai poder cuidar ainda melhor dos outros. Então, voltando à essência,
tem sobretudo esse propósito, o propósito de que a mulher possa viver um dia para que ela possa olhar para ela mesma, para que ela possa de novo se reconectar, se reabastecer, se encher, né, desse Deus maravilhoso, para depois continuar, né, vivendo uma vida extraordinária. Eu amo muito essa palavrinha, Clau, porque eu acredito que é justamente aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus Exatamente. quer o extraordinário, ou seja, Deus quer essa abundância, Deus quer essa felicidade em grau sumo, Deus quer tudo de melhor, como um bom pai. Um pai só Sim, pode querer isso, uma mãe sempre quer isso para os seus filhos e, portanto, para quem ama. E Deus muito mais, né? Jesus mesmo diz em uma passagem bíblica no Evangelho muito bonito, diz assim, se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus para com cada um de nós, né? Então Deus quer dizer que Ele abunda ainda mais nesse bem. E é lógico que Deus vai querer esse extraordinário e a gente pode sentir um pouquinho disso lá. São 2 dias nos quais a experiência de Deus ela se torna tão sensível, a gente sente tanto a presença de Deus através das pregações que foram maravilhosas, né? Nós tivemos sim, a doutora sim. Filó, tivemos o Márcio Mendes, que é encantador, tivemos a Raquel Carpenter, que veio de Belo Horizonte também, de Minas Gerais, que é maravilhosa. Enfim, tantas pregações, né, tantos momentos, mas também a música, o louvor, O que nos conecta louvor, tanto com Deus, né? E todos esses momentos, junto com o momento de adoração, com o Padre Julinho, o Diácono Rômulo, com a Santa Missa, que eu mesmo presidi e conduzi, enfim, são tantos momentos que vão compondo esse grande dia, e lógico, né, o que a gente mais sente é a troca de energia, podemos dizer assim, entre todas essas é mulheres. impressionante, elas vão É. sedentas, eu participo sempre, estou lá, Uhum. e é uma emoção, você chega a ser tocada em todos os sentidos da palavra, e as mulheres vão sedentas, Sim. né? A gente vê imagens na hora dos louvores, na hora assim, é muito lindo, é É lindo emocionante, né? demais, é Ver elas emocionante, chorando, elas se é conectando, emocionante. concentradas, focadas, né? E dá para sentir Deus através de cada rostinho, de cada expressão, né? Sim, Logicamente, para mim, eu acredito que isso seja a maior força desses momentos, desses retiros, dessas conferências, sim, porque além da presença de Deus, e Ele mesmo diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Imagine se sejam 5.000 reunidos em seu nome, que força da presença de Deus. Mas justamente essa força que emana também uns dos outros, e cada um buscando dar o melhor de si, aquilo se converte realmente num grande cenáculo de oração, cenáculo da presença de um pedacinho sim. do céu, né, Cláudio? É um É o que a pedacinho gente do sentiu céu. lá. Você entra e sai depois de um dia inteiro passando, Exatamente. anoitecendo, né? Sim, sim. Sai totalmente diferente do que entrou. Sai mesmo um pedacinho do céu. Talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo agora estiveram lá também e vão poder comprovar, né? É justamente isso que nós estamos dizendo porque viveram isso. E se de repente você não esteve, né? No próximo ano, nós temos todos os anos esse momento, né? Não deixe passar, aproveite, porque realmente vale muito a Vale muito a pena. pena. Abriu as inscrições, terminou as inscrições, tem que É muito ficar rápido. atenta. É muito rápido, é muito procurado porque é transformador. E falando em transformação do ser, eu, vocês conhecem, né? 9 anos atrás tive uma experiência muito grande de um ser transformado, né? Quando eu em oração disse para Deus que eu queria dedicar 50% da minha vida para Ele, para a obra dele, tirar dos meus filhos, do meu trabalho, do meu pessoal, e disse que se ele achasse que eu estivesse pronta, que ele usasse-me através dos dons do Espírito Santo. E desde lá muitas coisas aconteceram na minha vida. E realmente o Espírito Santo, ele transformou meu ser de uma maneira que eu renasci para uma nova vida. E todas as obras que vocês sabem que foram publicadas e que você assiste nas redes sociais, em livros, e agora músicas e louvores, elas não são minhas.
eu sou usada pelo dom do Espírito Santo. E agora com propriedade, o Padre Anderson vai explicar como que isso é possível, né? E o quanto você pode ter esse acesso se entregando, né? E vamos falar um pouco sobre o Pentecostes, né? O que aconteceu? É um tema tão importante na nossa vida cristã, né, Clau? Eu me lembro muito de um autor que escreveu um livro sobre o Espírito Santo e no momento ele faz toda uma teologia, toda uma explicação, né, sobre a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo. E no momento dele dar o título a esse livro, ele ficou pensando, pensando, pensando e no final, acredito que de uma forma muito inspiradora, porque realmente nos comunica tanto, ele disse, já sei, o nome do livro será O Grande Desconhecido. Né? Por quê? Talvez na era em que nós estamos, não é assim. Aconteceu que no final dos anos 1800, o Papa Pio, ele quis consagrar o século que estava vindo, e portanto o século XX, a partir de 1901, ao Espírito Santo. E foi muito bonito esse novo momento, essa nova etapa da vida da igreja, porque a partir dessa consagração do Espírito Santo do século XX, nós presenciamos um renascer de muitas coisas dentro da nossa igreja católica, um verdadeiro pentecostalismo, né? No verdadeiro sentido dessa palavra, ou seja, um novo Pentecostes ressurgiu, uma ação muito mais ativa do Espírito Santo. Não porque, acredito eu, logicamente, o Espírito Santo estivesse mais ativo, mas porque nós demos lugar, espaço, abertura ao Espírito Santo. Então esse fato para mim sempre ficou muito marcado. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós vamos olhar para grandes comunidades. Eu penso, por exemplo, né, Canção Nova, penso no movimento da renovação carismática, penso em tantas outras novas comunidades, novas experiências, né, de evangelização que são muito basadas na presença e na ação do Espírito Santo. Né? O próprio Frei Gilson, ele é de uma ordem, de uma congregação religiosa que se chama Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. Então, como esse Espírito Santo, ele se torna agora uma pessoa muito mais ativa na vida da igreja, justamente, né, a partir dessa consagração do século ao Espírito Santo. E então, a partir dali, houve um ressurgir dessa figura tão importante do Espírito Santo. E com certeza, aquilo que nós estamos vivendo hoje, esse avivamento da fé, esse avivamento da igreja, né, essas novas formas de evangelização, claro, muitas delas iluminadas pelo próprio Concílio Vaticano II, que é dentro desse século consagrado ao Espírito Santo. Olha, mais uma coisa linda que surge, né? Dentro desse período, nasce inclusive um concílio dentro da igreja. Um concílio é algo muito grandioso, é algo muito formidável na vida da igreja. Tanto que o último que nós tivemos foi em 1962 a 65, e já se passaram aí, né, mais de 80 anos, e não se fala de mais de 60 anos, e não se fala de um novo concílio por enquanto. Porque realmente os concílios, eles são momentos muito fortes dentro da história da igreja. E ali nós presenciamos, né, a gente, talvez o que mais se fala é da mudança litúrgica. A missa que antes se celebrava de costas, né, agora já não é mais em latim, já não é mais de costas, mas é nas línguas vernáculas, que quer dizer as línguas de cada um dos países. O padre já vira de frente para o povo, mas não foi só isso que aconteceu no Concílio Vaticano II. É apenas uma demonstração, é uma reforma litúrgica. Mas o que aconteceu, por exemplo, no Concílio Vaticano II foi uma participação dos leigos na vida da igreja. Antes não existia. Antes era o padre que pregava na missa e pronto. Os leigos não tinham essa atividade dentro da igreja. E olha que coisa tão linda. Hoje a gente vê tantas realidades de tantas pessoas que não são diretamente ministros oficial da igreja, não é um padre, um diácono, um bispo, mas que estão fazendo obras de evangelização maravilhosas, lindas. Estão levando o nome de Jesus de uma forma grandiosa para tantas pessoas. Então, imagine como você multiplica
esse levar, né, essa mensagem tão boa quando não só mais pessoas, mas com tantos outros talentos, com tantos outros dons, né? Eu talvez não tenha o talento que a Clau tem de lidar com as mulheres do jeito dela como mulher. Precisa de uma mulher naquele lugar. O padre faz a figura dele como padre. Mas olha que lindo quando existe um padre junto com uma mulher com uma figura de liderança, com uma experiência profunda de Deus, com uma espiritualidade carregada do Espírito Santo, que se unem num belo propósito. Sim. Isso nasce do Concílio Vaticano II. Isso é obra do Espírito Santo já desde ali, né? Então, por que eu quis de alguma forma atualizar isso? Porque aquele grande desconhecido, graças a Deus, agora ele está se tornando uma pessoa muito mais próxima, muito mais familiar, né? E nós somos muito privilegiados de viver esta era na qual não só, né, nós estamos vivendo um avivamento, mas nós estamos aproveitando, eu gosto de dizer essa palavra porque para mim, Clau, é a que melhor define os tempos que nós estamos hoje. Sim. Realmente, nós vermos uma nação como o nosso país, que durante 40 dias, numa quaresma, acorda às 4 horas da manhã, Sim. dobra o joelho Sim. diante de uma Sim. televisão e fica por 2 horas O rezando o rosário. rosário com o Frei Gilson. Ou como a gente está vendo hoje com muita frequência, estádios que se lotam. Eu acabei de ver o estádio Mineirão agora nesse último evento com o Frei Gilson, com o Padre Zandoná, com, né, tantos outros, ou em Goiânia, Nossa, em Brasília. Minas Gerais, né? Isso. Lotado. Em São Paulo acontece com frequência, no Morumbi, né? Mas não só a Igreja Católica, graças a Deus, também isso tem se transbordado, as igrejas evangélicas fazendo momentos lindos, né? A gente vê na praia, né? Agora um momento bonito em Camboriú. Maravilhoso, né? em Camboriú, em Reunindo Campeche. não sei quantas mil pessoas para orar. Nós estamos vivendo realmente um momento muito privilegiado, um momento onde a fé, né, no Brasil está se avivando. Sim. Mas isso é graças ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que está sendo mais ativo em nós. Repito, não porque ele agora está agindo mais, mas porque a gente tem dado mais abertura a ele, né? E isso é Pentecostes. Quando nós celebrarmos agora Pentecostes, estarmos celebrando Pentecostes, é muito importante que a gente lembre aquilo que Deus coloca, Clau, lá no Antigo Testamento sobre as festas religiosas. Quando no Antigo Testamento Deus pede para o povo de Israel celebrar algumas festas específicas, por exemplo, a festa do Yom Kippur, a festa das tendas, a festa do Ano Novo, a festa da Páscoa, Deus pede que não seja só uma comemoração, mas que seja um reviver aqueles eventos. Então, por exemplo, quando o povo de Israel celebra a festa das tendas, onde eles saem de dentro das suas casas e literalmente fazem nos jardins, quem teve a oportunidade de ir a Israel ou de presenciar, hoje em dia, né, a gente tem tantas formas, inclusive, né, através das redes sociais, YouTube, de ver isso. Coloque lá um pouquinho e veja que interessante. Os judeus, eles naqueles dias da festa, eles constroem tendas, barracas e levam toda a família para lá. E qual é o sentido deles passarem aquela noite ou aquelas noites na barraca em vez do conforto da casa? É justamente recordar o período em que o povo de Israel, saindo do Egito, ele morou em tendas até chegar à Terra Prometida. E, portanto, ali, o pai de família, na função de sacerdote do lar, ele deve, nessa festa, dizer à sua família que eles estão ali passando aquela noite naquela barraca porque um dia os seus antepassados também viveram essa experiência e Deus fez que eles chegassem à Terra Prometida, que eles chegassem à terra de prosperidade, a Canaã deles. Então, existe um reviver dos eventos, que é um novo aprender, o sentido de tudo aquilo. E assim é como em Pentecostes nós vivemos a mesma coisa. Quando Deus pede que a gente celebre Pentecostes, não é apenas para que a gente recorde que um dia no cenáculo o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos com Nossa Senhora, mas para que nós revivamos também essa festa. Ou seja, nós também somos convidados a, no dia de Pentecostes, voltar àquele cenáculo e, como aqueles discípulos, clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós em línguas de fogo, com aquele vento impetuoso, e que ele infunda em nós também o dom de línguas, o dom de ousadia para evangelizar,
o dom de coragem para seguir as coisas de Deus, são os dons do Espírito Santo. Então nós temos a capacidade, através desses grandes momentos da ação divina, porque é um momento no qual Deus ele realmente está disposto a se entregar, a se desdobrar sobre nós. Nós somos convidados a de novo clamar, fazer um novo clamor para que aquilo que aconteceu naquele dia, naquele lugar, com os apóstolos reunidos, aconteça de novo na vida de cada um de nós. Imagina Sim. que a cada ano nós vivamos um Pentecostes na nossa vida. Tem pessoas que têm uma experiência muito bonita e já vou dando um testemunho. Eu vivi uma experiência de batismo no Espírito Santo num certo momento da minha vida. Um momento muito lindo, até inclusive é interessante, né, a gente explicar talvez um pouco mais em algum momento sobre o que significam esses dons extraordinários do Espírito Santo, né? Tem pessoas que não entendem, por exemplo, o dom de línguas. Como usar, por que está falando do Espírito Santo? Sim. Acham que está muito distante. Isso. E, na verdade, basta você abrir teu coração e pedir, e se colocar à disposição, e Ele vai fazer tudo em ti. Você não faz nada. Ele age, né? Isso. Porque as pessoas acham que só para o sacerdote, só para quem está ligado na igreja, quando na verdade é se entregar, é abrir o coração, é querer fazer parte desse ministério tão lindo da evangelização, de você transformar vidas, converter pessoas, levar uma vida nova para Deus, né? E é isso que o Espírito Santo vai fazendo em nós, né? Então, às vezes a gente não entende. Eu gosto muito de pedir às pessoas nas nossas missas, nos momentos que a gente está orando, né, assim, dê livre acesso ao Espírito Santo em você, né? Dê livre acesso. Por quê, Cláudio? Porque às vezes a gente sente lá no nosso coração, né? Poxa vida, o Espírito Santo está ali me incomodando, né? Está ali martelando dentro de mim para que eu ligue para uma pessoa, né? Tu me contava uma história aqui, né? Muito linda, antes da gente começar o programa, de uma pessoa muito próxima a ti, né? Que você conheceu ela porque o Espírito Santo colocou no teu coração. Exatamente. Que você mandasse uma mensagem para uma amiga sua para dizer que ela tinha alguém que podia indicar, né? Para um projeto que você tinha. E aí, imagina se você não tivesse escutado e executado aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, né? Aquela vozinha. Às vezes a gente acha, não, isso é coisa da minha cabeça, isso daí, sei lá, é loucura minha. Até alguém de fora pode dizer, mas meu Deus, tu tá viajando, né? Exatamente, olham assustados. Mas como? Mas como é que eu vou dar o crédito para mim se não é meu, né? Então, é muito próximo, é muito presente. É só você abrir o teu coração, sabe? E deixar ele transformar o teu ser, te transformar numa nova criatura. Eu chamo de renovo, né? Um renascimento do Espírito Santo. Sim. Aí as pessoas me perguntam assim, Claudine, mas o que é esse renascimento do Espírito Santo? A Claudine antiga morreu e nasceu uma nova, que ama ao próximo como a si mesmo, capaz de largar tudo e dar tudo para os outros como se fosse dar para mim, né? Que perdoa com facilidade, nem consegue ficar brava, que só quer fazer o bem sem ver a quem, é porque assim, não é mais, nós não somos mais carnes. Sim. Nós somos, é estranho, mas nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso. E a gente se sente assim, perdida aqui no mundo, porque eu não consigo mais, assim, você percebe que não tem mais conexão, né? Que a tua conexão
está num lado muito espiritual, um lado muito onde há amor, onde há bondade, onde há perdão, onde há renascimento, onde às vezes eu quero passar, quando eu não estou trabalhando no final de semana, quantos anos? Eu passava o sábado inteiro no quarto orando, lendo a palavra, e isso me basta, né? Só lindo, Deus né? me importa, e isso é obra do Espírito Claro, Santo. claro. É porque existe um novo coração, acredito eu, a partir do momento em que o Espírito Santo nos batiza de novo, né? Sim. E por isso que eu retomo esse tema do batismo no Espírito Santo, porque a experiência que você fala é muito real, né? De fato, a própria palavra batismo significa isso, significa imersão, que quer dizer uma morte para uma nova vida. Existe essa troca. O batismo original, ele é por imersão. A palavra batismo significa isso. Então se colocava, né? Inclusive as igrejas evangélicas, por exemplo, elas usam muito essa forma. Nós na igreja católica, a gente usa a forma de derramar aguinha na cabeça da criança. É um motivo de praticidade. Mas os batismos, eles aconteciam por imersão. A pessoa era mergulhada na água e depois ela ressurgia de novo. Por quê? Porque o mergulho significa morte e quando você ressurge é uma nova vida. Há uma vida que se deixa para trás e há uma nova vida que começa a partir daquele momento. Né? Esse é o sentido de batismo. Né? E quando nós somos batizados no Espírito Santo, significa justamente isso. Não que vai acontecer que a partir dali nós vamos ter dons extraordinários, dons preternaturais. Claro que não. Mas você vai viver ainda com muita mais propriedade a tua essência, que é uma essência divina, que é uma essência de amor, né? Você mesmo dizia agora, Cláudia, de uma forma tão linda, né? Eu amo de uma forma diferente, eu já não consigo mais nem ficar brava com as pessoas. Por quê? Porque é fruto desse coração renovado, desse coração que está cheio desse Deus, né? Então a gente olha com outros olhos, a gente sente com esse coração novo, né? Por quê? Porque o batismo aconteceu. Eu tive um momento muito lindo, mesmo sendo, já era sacerdote há alguns anos, e eu vinha clamando muito, eu vinha pedindo muito ao Espírito Santo que eu queria sentir o que significava ser batizado no Espírito Santo. Porque eu sempre escutava muito isso, mas eu não vinha de uma espiritualidade carismática, tudo pelo contrário. Eu vinha de uma espiritualidade muito mais tradicionalista. Né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu entrei no seminário com 12 anos de idade, muito pequenininho, e eu pertencia a uma congregação que se chama Legionários de Cristo, que ela tem uma característica muito mais tradicionalista, digamos assim, muito mais clássica. Então, a nossa forma de rezar era uma forma mais clássica, a nossa forma de entender a espiritualidade era muito mais racional do que emocional, né? Então, eu me alimentei dessa espiritualidade, desse estilo, por muitos e muitos anos. De fato, eu até me tornei sacerdote ainda dentro dessa congregação. Mas o Espírito Santo foi tocando cada vez mais a minha alma e me abrindo os horizontes para essa liberdade que eu deveria dar a Ele na minha vida. Então, que já não fosse mais aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha planejado, que eu sabia que era o agir de Deus. Porque senão eu estaria colocando Deus quase como uma camisa de força, dizendo, não, mas Deus, ele age dessa forma, como se a gente pudesse de alguma forma, né, dizer aquilo que Deus tem que fazer, né, como se a gente pudesse entender Deus, né. Mas enfim, era o meu conceito antes. E eu fui entendendo que não, que eu precisava dar livre acesso a Ele. Espírito Santo, né? Age, Espírito Santo me leva, Espírito Santo, né? Me coloca, Espírito Santo, que eu diga as palavras que Tu queiras. Isso, Né? E essa isso, abertura isso, foi sendo assim transformador para mim, muito transformador, né? E aqui, Cláudio, é onde eu queria chegar, que eu mencionava há pouco, de dar livre acesso ao Espírito Santo. Quando a gente sente, né? Eu digo sempre aquela formiguinha dentro do coração da gente, né? Ou seja, quando a gente sente aquela coisa lá dentro de nós que está te incomodando, que está dizendo, olha, vai e liga para aquela pessoa e diga para ela que você está orando por ela, que ela não tema porque nada de ruim vai acontecer.
Aí você fica com aquele pensamento, mas meu Deus, eu vou ligar para essa pessoa, o que ela vai achar? Vai achar que eu tô doido, né? Né? Às vezes a gente é mais envergonhado, dependendo da personalidade, né? O caráter da pessoa, a pessoa não se sente segura de fazer isso, ou pensa, né, na opinião do outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar, se eu falar uma coisa dessa. Mas, gente, não se preocupe, deixa o Espírito Santo te usar. E a partir do momento que a gente começa a obedecer o Espírito Santo, e portanto, quando ele causa essa inspiração, essa moção do Espírito, o catecismo usa essa palavra linda, moção. Moção vem de mover, né? Esse movimento que o Espírito Santo começa a causar dentro de ti. E ele te diz, vai e fala. Vai lá e abraça aquela pessoa que está lá naquele cantinho. Ela está precisando de um abraço. E diz para ela que é Jesus que está abraçando ela. Aí de repente você se desmorona da sua estrutura, vai lá, abraça aquela pessoa, diz Jesus está te abraçando, e aquela pessoa larga a chorar, porque ela diz, era o que eu estava pedindo para Deus, eu estava pedindo um sinal, eu estava pedindo um abraço, estava pedindo, e você veio como um enviado do Espírito Santo. Gente, a partir do momento que isso começa a acontecer na nossa vida, eu tenho aqui alguém do meu lado que vive isso todos os dias, porque você testemunha tanto isso, né, No começo Clau? você estranha, mas depois faz parte da tua vida. Você sempre tem o teu melhor amigo do lado. Eu lembro que no começo tem vezes ainda que até hoje me assusto com algumas situações, né? Mas é uma presença viva. Eu falo que quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, do nosso ser, a nossa fé se torna viva. E nós conseguimos colocar em prática todos os ensinamentos divinos. Sim. Né? Há uma purificação, ele nos purifica, nos transforma de uma maneira tal que você não fica com uma fé morta, distante. A tua fé, você consegue praticar no teu dia a dia os ensinamentos divinos e fazer obras para Deus, mas é o Espírito Santo que está agindo. E é algo, para mim, assim, não tem experiência mais bonita e mais pura do que viver, deixar o Espírito Santo ter o controle da tua vida. Todos os dias eu falo, quando eu vou sair de casa, Espírito Santo, o controle da minha vida está em tuas mãos, né? Que cada página em branco da minha história seja escrito por ti. Que toda palavra que saia da minha boca tenha a tua permissão, que todos os pensamentos que entram na minha mente tenham a tua permissão, que todas as minhas ações sejam guiadas por ti, né? E assim vai. Eu abri mão da minha liberdade de existir, abri mão das minhas escolhas para ser guiada e deixar ele me guiar, porque a gente sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Só ele sabe o que é melhor para nós. Só ele enxerga profundamente todas as intenções e vê tudo. Só ele nos ama incondicionalmente, de forma ilimitada e eternamente. Né? Mas olha, se fosse ficar conversando contigo, eu ia ficar conversando contigo horas e horas e horas. É bom demais, né, Clau? E falar das coisas do céu, falar das coisas de Deus. De Deus, olha, vão bom. dias aqui. Uma mensagem final para o nosso público. Que esse novo Pentecostes possa vir na sua vida com toda a presença do Espírito Santo. E aquilo que nós hoje falávamos aqui, de uma forma muito experiencial, ou seja, de algo que a gente realmente vive no fundo do coração, que você também possa viver e você também possa sentir. Eu gostaria de terminar, Clau, se me permite, com uma oração, onde a gente clame por esse Espírito Santo e peça para que realmente a presença desse Deus esteja em cada um de nós. Aí onde você está na sua casa, aonde você está acompanhando e escutando a gente agora, que você possa sentir muito a presença de Deus aí com você agora. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por esse momento aqui. Eu te peço por cada uma das pessoas que nesse momento estão nos acompanhando. Olha, Senhor, o coraçãozinho de cada uma delas e visita elas nesse momento. Visita essa pessoa que lá agora de casa está orando, dobrou os seus joelhos para pedir, Senhor, aquilo que ela tanto está precisando.
aquelas aflições que no seu coração ela está vivendo, aquelas preocupações, problemas que ela está tendo que enfrentar, que tu possas, Espírito Santo, nesse momento, trazer calmaria, trazer paz, trazer certeza de que tu estás no controle de tudo. Cuida, Espírito Santo, dessa tua filha, cuida, Espírito Santo, desse teu filho que precisam tanto de ti. Que eles possam sentir, Senhor, a tua mão, que lhes conduz e lhes guia, que eles possam sentir a certeza da tua presença, que vai cuidando de tudo em todos os momentos. E fazer, Senhor, que cada vez mais nós possamos sentir a tua presença, nós possamos viver essa vida próximo de ti. Assim como hoje nós escutávamos de que a relação contigo é uma relação de vivência, uma relação que a gente traz com muita simplicidade no dia a dia, mas que a gente se entrega e se empresta a ti. Que cada vez mais, Senhor, cada um de nós possa viver isso nas nossas próprias vidas. Abençoa-nos ao Espírito Divino de Deus e efunde sobre nós o teu divino dom, dom do alto, os teus 7 dons sobrenaturais, mas sobretudo o maior dom de todos, que é a tua presença em nós. E que assim a gente possa ser sempre abençoados e protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Muito bom, uma bênção ter Amém. você aqui no programa. Amém. E a você eu te convido a viver esse renovo de Deus. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme todo o seu ser. Um grande beijo.